E vamos começar o programa falando sobre saúde bucal. Eu fui até a clínica Neodonto e conversei com o Dr. Alexandre Jacome, cirurgião bucomaxilo, sobre as técnicas de enxerto ósseo. Para que uma cirurgia de implante dentário seja bem sucedida, é importante qualidade e quantidade de osso. Muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário um enxerto ósseo. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Alexandre Jacome, aqui da Neodonto. Bom dia, Dr. Alexandre. Bom dia, como vai? Então, vamos explicar aí dessa questão do enxerto. Tem muita gente que tem medo quando escuta falar desse nome. Então, ainda tem esse estigma, né? Mas na realidade é uma cirurgia extremamente simples, desde que seja bem indicada, né? É preciso se entender inicialmente que a partir do momento que o paciente perde o dente, o osso que está ao redor desse dente inicialmente se perde em espessura, depois em altura, ou seja, se perde volume desse osso, impossibilitando de se colocar um implante nessa região, por quantidade mesmo de osso. Então o enxerto ósseo nada mais é do que a substituição, a recuperação do volume ósseo perdido. Então é uma cirurgia prévia ao implante. Prévia ao implante, exatamente, para possibilitar a instalação do implante, né? E de onde vem esse osso? Então, antigamente esse osso era do próprio paciente, tem várias regiões doadoras, né? Cada dia mais a tecnologia vem trazendo novos materiais que substituem esse osso e fazendo com que essa cirurgia seja muito menos invasiva, muito menos traumática e muito mais simples. A grande maioria dessas cirurgias são realizadas inclusive no consultório. Como é que funciona um enxerto artificial, no caso? Isso, exatamente. Na realidade é um material que induz o organismo a substituir esse material pelo próprio osso. Então, trocando em miúdos, é um pó, falando de forma bem simples, que é colocado no local e o organismo não enxerga aquilo ali como um corpo estranho, e sim como uma matriz para ser substituída pelo próprio osso. Então, o próprio organismo produz um novo osso. Exatamente, substitui esse material que nós colocamos pelo próprio osso. Então hoje você tem uma previsibilidade em termos de qualidade óssea e quantidade excepcional. É muito difícil hoje você ter uma contraindicação a esses materiais, desde que seja bem planejado, lógico, isso é essencial, e o fundamental, que sejam bons materiais. Isso é fundamental, porque existe uma gama de materiais no mercado muito grande, mas existem aquelas que são marcas mais conceituadas e que são as que devem ser utilizadas. Quanto tempo, doutor Alexandre, antes do implante o paciente tem que fazer essa cirurgia? Então, geralmente o tempo médio de cicatrização, ou seja, de conversão deste material para o próprio osso, é uma média de 8 meses, uma média, tá certo? De 6 a 8 meses. E a segurança depois disso? Não, aí é fantástico. É como se você já tivesse nascido com esse osso. É de fato, como eu falei inicialmente, a previsibilidade de resultados, isso daí é fantástica. Assim, e tem estatísticas de casos de implante, quantas realmente precisa desse enxerto ósseo antes? Ou assim, de quanto tempo da perda dentária, se você não faz o implante logo, acontece essa atrofia no osso? A gente sabe que no primeiro ano após a perda dentária, se perde uma média até de 40% desse volume ósseo. Então a velocidade da perda é muito grande. Então o ideal é que isso seja feito da forma mais precoce possível. Na realidade, quando os pacientes procuram, geralmente essas são perdas antigas, entendeu? Mas independente do tempo, o que você tem que avaliar aí é o quanto o paciente já perdeu para poder daí você fazer o seu planejamento, entende? Mas independe de tempo. Eu tenho pacientes que perderam dentes há 40 anos e tenho pacientes que perderam há 1 ano. Então depende muito do tempo, da qualidade, da idade e do estado geral do paciente. E tem contraindicação para enxerto ou todo paciente ele pode ser submetido? Todo paciente que do ponto de vista médico esteja compensado, digamos, um paciente que seja diabético, mas esteja com diabetes controlado, um paciente hipertenso, mas que use medicação, são candidatos convencionais a utilizarem o enxerto, com os mesmos resultados, com a mesma previsibilidade. Ótimo. Então, essa história de pegar um pedacinho do osso aqui da costela é coisa do passado. Pouquíssimos casos. São casos são exceções hoje em dia. A grande maioria, se eu for aqui, digamos assim, citar um número, eu diria que 90% dos casos a gente consegue uma boa resolução com substitutos ósseos. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez, a gente esclarecendo aí nossos telespectadores com esses assuntos que são sempre tão importantes. Obrigado a você.